procurados para resolver assuntos concernentes isso que nós estamos debatendo, tanto a violência contra os idosos, né, questão dos idosos, maltratos, e principalmente contra as mulheres. E às vezes precisa ter uma intervenção parlamentar na questão, estava conversando aqui até com o Bispo Atílio, dos atendimentos. Nós sabemos que, e estamos cobrando desse governo, dessa atual gestão, um trabalho mais adequado na questão da assistência social, desenvolvimento da cidade de São Paulo, com crianças, adolescentes, idosos, porque nós estamos encontrando muitas falhas. E um dos grandes problemas que, às vezes, quando a lei não funciona, tem um outro poder paralelo que funciona. E nós que andamos muito na periferia, hoje é mais fácil a mulher procurar o cara da quebrada, dizer, ó, estou apanhando, meu marido, o meu companheiro está me batendo, do que procurar o poder público. E teria que ser o contrário. O trabalho que você explanou é excelente, né? A dificuldade que temos de abrigos, tudo isso aí. E o que acontece? Isso não é divulgado muitas vezes. Não que é questão de divulgar o abrigo, mas divulgar o serviço. Quando você falou das meninas, eu moro ali perto de Paraisópolis. Se você pegar sábado de manhã, de sexta para o sábado e domingo de manhã, a Giovane, você fica assustada, né? São adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos e assim por diante, e elas vêm daquele baile funk que tem lá, e os seus donos já estão lá no baile funk, né? Nós temos uma ideia que em São Paulo já é criado os filhos do funk, os filhos do fluxo, os filhos, né? Porque são adolescentes que estão mal instruídas. E até uma sugestão, presidente, para nós trabalharmos com esse tema, nas nossas escolas públicas, estar orientando essas meninas, né? A periferia, você vai às vezes em alguma comunidade, a menina mais bonita é a menina que está com cara do tráfico. Isso é no Brasil. A mais bonitinha que tem lá, ela que está, olha, aquela dali, o dono dela é o fulano. Faltou instrução em casa, faltou instrução na escola, faltou instrução, às vezes, né? Aquele apoio, aquela instrução, aquele acompanhamento, e o poder público, por não dar, né, uma oportunidade para ela, através até de cursos, a grande dificuldade que nós temos aqui são os acompanhamentos dos CCJs lá que estão fechando todos. Então, ela vai procurar outra opção, né? Ela vai procurar uma outra opção, e essa opção ela acha lá fora, ela acha... Então, eu estou dizendo assim, outra coisa que a gente tem grande dificuldade. Eu peguei um caso, né? A senhora, o bispo até frequenta a sua igreja lá na João Dias. Ela estava dentro da igreja com a filha, o companheiro foi lá dentro, ela já estava afastada, esperando a medida protetiva chegar, já há alguns meses, que é outro absurdo. Eu acho que medida protetiva, na minha opinião, tem que ser na hora. Eu tenho conversado, obrigado. Tem que ser na hora. Essa medida protetiva não funciona da forma que é. Não existe. Isso é uma mentira. É que, com os nossos conhecimentos, eu tive que pegar um advogado do meu gabinete, colocar à disposição, precisou ir no juiz, despachar na hora, para poder voltar para a casa dele. Ele agrediu ela e a filha dentro da igreja. Né? Isso é um absurdo. Então o que nós fizemos? Eu peguei meu advogado, foi na porta do juiz, despachou na hora, pegou essa... E já foi para o distrito ali em Santo Amaro, e já tomaram a providência. Mas ela já estava esperando isso há uns 3, 4 meses, ela já estava na rua morando de favor em outros... Quer dizer, então nós precisamos divulgar isso. Eu estava conversando com um bispo, que a teoria, a nível de legislação, está tudo bonitinho. Mas na prática, nós precisamos agora fazer isso na prática. Você vê, é igual a divulgação dos trabalhos que tem sido feito, né? Então, eu acho que nós precisamos levar isso para fora, para dentro das casas de leis, para dentro dos órgãos públicos. Nós estamos sabendo. O coordenador do CRAS lá, ele está sabendo. Mas às vezes até pernas ele não tem para ir. Uma outra coisa que o bispo lembrou bem aqui. Infelizmente, né, os nossos servidores, muitos estão desanimados, estão cansados, mas são servidores públicos, estão lá para trabalhar. Ninguém colocou uma arma na cabeça do cara e falou, presta concurso. Só que quando você chega, né, é aquela vontade que é brincadeira. Então isso em todos os setores, é na delegacia, em qualquer lugar. Então,
Eu acho que nós precisamos fazer até um trabalho de base dentro dos próprios equipamentos públicos, dos órgãos públicos, para mostrar para as pessoas essa saída, que existe uma saída e que tem pessoas preparadas para isso. Era só a contribuição que eu queria deixar. Obrigado. Obrigado, vereador Isaac Félix. Eu vou abrir para as falas. A primeira, presidente, deixa só o vereador fazer seu pronunciamento. Toda essa montagem de proteção às vítimas é maravilhosa, é importante, mas já passou da hora da gente também começar a pensar em ter espaços psíquico-educativos para mudar a atitude do agressor também. Porque a gente sabe que a mulher sofre, que a mulher é vítima de violência de todo tipo, mas o agressor também está sendo vítima de alguma coisa. E está condicionando ele para a prática daquele ato violento contra a mulher, contra filho, contra uma outra pessoa. Então é preciso também a gente começar a pensar em criar espaços, né? Claro que de repente vai falar assim, mas a pessoa, se ela não tiver interesse em mudar aquela situação, e sair daquela situação de agressor, não vai dar fruto esse trabalho. Mas sim, mas você pode respaldar isso criando regras, leis, e obrigue a pessoa a fazer isso. Se você não vai participar, você não vai ingressar nesse departamento psicoeducativo, religioso, ou seja lá o que for, então você vai para a cadeia. Você vai ficar lá 10 anos na cadeia, criar regras mais rígidas para intimidar o agressor, para criar mecanismos de fazer com que ele entenda que ele é um agressor, que ele precisa de cuidado também, precisa de tratamento, precisa de ajuda. Porque se a gente, é maravilhoso dar essa atenção às vítimas, né? Mas também temos que pensar em procurar ajudar de alguma maneira o agressor, porque à medida que a gente toma essa postura de criar mecanismo para ajudar o agressor, mudar de situação, vai minimizar as agressividades futuras. Então, eu acho que temos que pensar nisso também, né, porque a gente sabe que cadeia não recupera ninguém. Né? O que recupera é o trabalho que são feitos pelas instituições religiosas lá dentro, que procuram levar algum conforto, alguma coisa importante para a pessoa ter que se apegar para sair dali com outros pensamentos. Mas é fundamental que a gente pense também nesse sentido, de procurar medidas protetivas e de ajuda psíquica, educativa, para as pessoas que também se tornam, acho que no caso, tanto o agressor como o vítima, os dois são vítimas, né? Do sistema, de tudo que vem acontecendo aí. Realmente, o ser humano hoje tocar a vida não está fácil em nenhum sentido. Tanto crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas de média idade, de idade avançada, não tem sido fácil. Todo lugar que a gente vai, a gente depara com problemas, depara com situações críticas, situações difíceis, e muitas vezes a gente se sente, né, preso, impotente de poder fazer alguma coisa, porque tudo que se vai fazer para ajudar alguém gera custo. Né? Então, para a gente buscar recursos para poder financiar esses instrumentos, essas ferramentas de ajuda humana, não é fácil.
vejo o trabalho importante que as senhoras fazem, né, nesse sentido. Me fugiu o nome da palestrante. Alessandra, então, também faz um trabalho fantástico de orientar, de instruir, falar sobre essa questão do suicídio, né? Nós, na parte religiosa, quando a gente fala sobre suicídio, a gente coloca um temor um pouquinho mais pesado, né? Porque a gente fala que se a pessoa acredita em salvação, se ela pratica o suicídio, ela não tem salvação. Né? Na questão da fé, ela não tem, a pessoa que pratica o suicídio, ela não tem salvação. Então a gente procura colocar um pouquinho de temor nesse sentido, para ver se a pessoa começa a pensar de uma forma diferenciada, né? A parte psicológica é importantíssima, e acima de tudo, a parte humana. A gente tem que pensar nesse sentido também. Né? Procurar ajudar os dois lados, tanto a pessoa que sofre a violência e tanto a pessoa que pratica a violência. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio para que a gente possa minimizar ainda mais o sofrimento das pessoas. O senhor tem razão. Pertinente ao agressor, São Paulo tem dois serviços, é muito curto. Na região da Zona Norte, para atender o agressor, e dentro do Fórum da Barra Funda, quando o juiz entende que ele precisa de ajuda. Quando eu falo que o agressor é uma vítima, causa estranhamento a muitas pessoas. Porque aí nós vamos falar sobre reprodução da violência. Eu percebo pelo trabalho que 90% desses homens, eles estão reproduzindo a violência que passaram dentro dos seus lares. Tá? Tanto a mulher reproduz, como o agressor, o agente agressor também reproduz. Então, imaginem um menino que cresce num lar agressor, vendo a mãe sendo agredida pelo seu pai ou pelo seu companheiro da mãe. Essa mulher sem forças, muitas vezes, para agir, ou porque ela também já vem de um lar que a agressão, a violência é banalizada, né? Em alguns locais do Brasil, nós podemos até perceber que isso é cultural, né? A mulher apanhar do companheiro. Então, esse menino cresce dessa maneira, é o que ele conhece de relacionamento. E ele acaba reproduzindo em todos os seus relacionamentos. Existem relatos de homens que eles falam, mas por que eu sou agressor? Minha mãe apanhava, era normal. Então, não deixa de ser uma vítima mesmo. Equipamentos, sim, para atender essa mulher vítima, mas tão necessários quanto equipamentos que atendam o homem, para que eles possam enxergar que eles são realmente agentes agressores, que eles estão, na maioria das vezes, reproduzindo o que eles vivenciaram dentro dos seus lares. E as mulheres também. É a menina que cresce nesse meio de violência e que ela acaba reproduzindo isso nos seus relacionamentos. Existe até uma frase que eu acho horrível, mas todos já devem ter escutado, que fala: essa mulher só arruma tranqueira. Né? É o que ela conhece por modelo. Então parece que assim, ela acaba sempre se relacionando com homens com aquele perfil que ela vivenciou dentro da casa dela. Tanto o homem como a mulher. É o que nós chamamos dentro da violência doméstica de reprodução da violência. Maravilha, obrigado. Bom dia. Acho que esse espaço é muito importante para o debate, né? No sentido de discutir a violência. E aí, para essa comissão, acho que fica a responsabilidade também da gente discutir o orçamento que vai tramitar aí da assistência por essa casa, não só da assistência, mas da educação. Porque se a gente debater nas escolas públicas e privadas, o envelhecimento ativo, o machismo, porque a gente vai evitar que as futuras gerações sejam agressores da pessoa idosa, agressores da mulher. Esses temas, eles precisam ser debatidos na escola. As nossas crianças precisam ter contato. A gente não pode criminalizar as famílias
pela reprodução da violência, né? Muitas vezes a menina que se envolve com o cara do tráfico é a única oportunidade que ela tem, porque o Estado falhou. Outro dia não, faz uns dias, eu assisti um vídeo, acho que não sei se foi no ano passado, aqui em São Paulo, que a única diversão era um lago sujo, onde as crianças, cheias de garrafa PET flutuando, esgoto, enfim, e as crianças pulavam lá, porque era um dia de muito calor, ali na periferia, e era o único lugar de lazer que tinha naquele espaço. Então, às vezes, essa criança, esse adolescente, essa menina, né, esse menino, ele não tem oportunidade. A gente tem muitos serviços, mas para esses serviços, muitos deles são cortados, né? A gente precisa entender isso. De que lugar que a gente está falando, que serviços tão importantes estão sendo cortados. E por quê, né? A gente não tem orçamento, mas de onde que a gente está cortando o orçamento? A gente está cortando o orçamento dessa menina e desse menino, que a única diversão é o baile funk. Por mais criminalizado e violência que ocorra lá, a única coisa que essa comunidade tem de lazer. E é proporcionado por quem? Também pelo tráfico. Então a gente precisa olhar para isso, de que lugar estamos falando, de que realidade é essa, né? E a família ela não pode ser criminalizada. Muitas vezes essa mãe é a que chora enquanto a filha apanha na rua. E esse mesmo que bate na mãe é o que ameaça a família, é o que ameaça o pai. E ela não tem outra alternativa, porque vai morrer todo mundo. E a gente sabe como funciona o poder paralelo. Ele é o que protege, mas ele é também o que mata. E se o poder paralelo ocupou esse espaço, é porque o Estado falhou. É porque a política pública não alcançou, né? Outra coisa que eu anotei aqui. E essa cultura machista, ela é reproduzida o tempo todo, né? Quando a gente vê uma mulher que foi acolhida pela Associação Fala Mulher, ou pela Associação Reciclázaro, ou por tantos outros serviços que trabalha, que ela sai e acaba voltando por esse agressor, olha lá, ó, tá indo, voltou, apanha porque gosta, né? O Estado ofereceu uma oportunidade, mas ela voltou. Não, ela não apanha porque gosta. É porque o filho pede uma bala para ela dentro do centro de acolhida para a mulher e ela não tem condição de comprar algo diferente, além do que as nossas organizações do Estado oportunizam. É porque ela precisa de uma roupa nova e a única pessoa que pode proporcionar esse bem compensador, né, cara, é esse agressor, muitas vezes. E é por isso que ela retorna. É porque ela não tem mais ninguém da sua rede, né? A única rede que ela conhecia, porque o agressor não é só o cara que bate, não. Ele também oferta carinho, né? Aconchego. Ele bate, depois ele abraça. Nunca mais, me desculpa, me perdoa. Chora, né? Não vou te violência. Não vou te bater mais. Ele também é o único que protege. Porque quando ela bate na porta dos familiares, na porta dos amigos, ou pode bater até mesmo nessa casa, ninguém pode acolher. Ninguém pode fazer nada. Ninguém quer saber. Então, a gente precisa mudar o olhar da sociedade para esse público também, né? Como é que a gente fala dele? Como é que a gente, muitas vezes, criminaliza de novo essa mulher, né? Ela é criminalizada por todo mundo. Porque essa frase, né? Porque é assim que a gente culturalmente olha. O homem é que detém o poder, né? E as mulheres abaixam a cabeça. E por mais que a gente tenha trabalhado sobre o tema, ele é muito forte. É o homem que detém o poder culturalmente. A gente precisa trabalhar isso para que as mulheres não sejam cada vez mais mortas, que a gente não atenda tantas mulheres, para que os serviços como o CDCM não sejam tão cortados, não sejam tão precarizados, para que os abrigos não sejam fechados, né? Porque esses abrigos são muito importantes. A gente não tem nenhuma ampliação, mas o número de violência contra mulheres e idosos cresce gigantesco. A gente não dá conta de atender e a gente cada vez mais tem gente na rua, idoso e mulher. Mulheres que vão para a rua com seus filhos, porque é a única alternativa de fugir da violência. A Delegacia da Mulher não está preparada para atender as mulheres. Elas são violentadas. Recentemente, uma amiga me contou que uma outra amiga foi violentada
E a delegada falou assim, mas também vestindo essa roupa você queria o quê? Então, uma pessoa que busca auxílio e falou isso na frente do marido dela, né? Olha que violência. A mulher foi violentada porque ela queria ser. Então, a gente precisa ficar atento a como o Estado está trabalhando, a como a gente está educando as nossas crianças e como a gente volta ao orçamento, né? Que orçamento é esse que a gente está direcionando para essas políticas públicas. E aí, assim, pegando um pouquinho, né, a fala da Gil e da Carmen, semana passada eu tenho vários grupos, e num desses grupos chegou a seguinte mensagem: duplo suicídio, mãe e filho se suicidaram. A mãe porque apanhava do filho mais velho e do marido. Pediu ajuda, pediu socorro, não foi atendido. E o filho mais novo, cansado de ver toda essa situação, foi lá e se suicidou. Depois de 5 minutos, essa mãe vai e se suicida. Então, na verdade, a violência, ela também faz com que o número de suicídios aumente desesperadamente. E aí não é só o adolescente ou o adulto, é desde a criança até a idade. Então, precisamos mudar isso rapidamente. Porque agora, por exemplo, são 12h20, com certeza, nesse momento, pelo menos 5 suicídios estão acontecendo. Por favor. Dentro do que Gislândia estava comentando aqui, Gislândia, eu tenho alguns projetos sociais que eu faço parte como diretor. Uma das coisas que eu tenho trabalhado lá, eu aprendi assim. Então, por exemplo, tudo que nós vamos fazer, eu atendo diariamente no Instituto meu, 1.800 famílias, a maioria delas crianças. Né? O que acontece? Lá, a gente tenta preservar aquilo que eu aprendi na minha infância. Que a mulher tem prioridade em tudo. Então, nas filas, as mulheres sempre são as primeiras. Na hora de se alimentar, as mulheres sempre são as primeiras. Na hora de sentar, as mulheres sempre são as primeiras. E isso, nós perdemos. Eu fui educado em escola pública, lá no Parque Arariba, no bairro mais perigoso de São Paulo, já foi, tinha até filme, vídeo, outras coisas educadas. E a molecada, lá nós respeitávamos. Né? A Bíblia ensina que a mulher, e aí não é coisa de machismo, é bíblico, que a mulher é o vaso mais frágil. Quando você falou das famílias, nós perdemos essa essência, né? Eu tenho debatido em alguns lugares, mexendo com alguns jovens adolescentes, alguns congressos que eu vou dar palestra, e eu pergunto assim, quem deu um bom dia hoje para o pai? Quem deu um bom dia para a mãe? Quem chegou aqui, 400 adolescentes jovens tiveram? Quem cumprimentou o colega? Bom dia, como é que vai? Ô, onde que você é? Não, mas os 400 estão ali no WhatsApp, né? Então nós perdemos aquele respeito, aquele amor, então é difícil mesmo, né? E aí, quando você perde essa essência, né? De que o que está do seu lado é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que tem defeitos, mas tem qualidade, tem virtudes. Você lembra duas coisas agora? Às vezes a pessoa vai fazer a denúncia, chega na delegacia, porque um cidadão, ou chega no metrô, aquele cidadão estava abusando de mim no metrô, o cara fala também com essa roupa, quer dizer, porque ele está com essa roupa, ela tem que ser abusada. Então existe um despreparo. Até para dar resposta, a pessoa fica até com medo. Ela pega da volta e fala, vou fui lá como vítima, sair como, né? Culpada. Eu lembro do então governador Mário Covas, que até criou uma polêmica quando ele pegou a escritura do CDHU, tem que sair o nome da mulher, né? Aí a Coab agora também, para tentar inibir um pouco e dar aquela... Então o CDHU hoje pegou o apartamento, não tem o nome do cara, porque o cara é muito fácil, ele põe para fora para as crianças, ele nem quer saber se é filho dele ou não. E já coloca outra lá dentro, ou já começa, quer vender o apartamento. Então, essas questões, nós precisamos ser trabalhadas mesmo. Né? As crianças no instituto, quando elas vão para a sala de aula, no café, opa, filhinha, as meninas primeiro. É educação, né? Nós precisamos voltar lá às nossas origens. Né? Hoje em dia você vai, você entra numa reunião, tem 4, 5 marmanjos sentados, você vai lá,
natural. É natural. Hoje em dia é isso. É ministra, não é? É isso mesmo. Isso aí, isso é consideração. Obrigado. Era comum, meu, eu andei muito de ônibus, né? Era comum a gente se levantar para dar lugar para a mulher. A mulher sentar. Independente da idade, né? Se era uma mulher idosa, uma mulher jovem, a gente tinha prazer de ceder lugar para a mulher sentar. Né? Hoje, muitos homens, na verdade, colocou na cabeça essa coisa de que mulher quer igualdade, então a gente está certo. Igual homem, né? Quer dizer, o senso de respeito, aquele respeito, não só a figura, mas a mulher, de modo geral, né? Tratar ela com respeito, aquele respeito carinhoso, de ser amigável, ser sensato, ser cooperador, ajudador, em todos os sentidos, hoje está muito ruim. O ser humano hoje, de modo geral, independente do sexo, tem vivido muito independente, né? Muito olhando para si próprio, para a sua própria vida, sem deixar de assistir a seus filhos, tem realmente procura um amparo, procura uma ajuda. A gente mora em apartamento, a gente conhece. Quando cumprimenta um ou outro, porque você coincide estar no elevador. Né? O ser humano hoje está muito distante um do outro. E isso realmente enfraquece a sociedade como um todo. Quando a gente era mais próximo, quando a gente era mais unido, né? Vivia mais junto, a gente vivia mais, compartilhava mais, com certeza a vida era mais sadia. Eu me lembro, até hoje, eu me lembro das 4 professoras de primária. A dona Maria Inês, que foi o primeiro ano, a dona Wanda, a dona Lúcia no segundo ano, a dona Mildred no terceiro ano e a dona Wanda no quarto ano. Todas mulheres. Naquela época, na minha época, tinha poucos professores homens, né? Eram mais mulheres. E elas tinham realmente esbanjado a autoridade dentro da sala de aula. Eu aprendi muito com elas e eu cresci, vivi guardando o nome delas, porque elas foram realmente importantes para a minha formação. Mais do que eu tive em casa. Meus pais me ajudaram da melhor maneira possível, também dentro do contexto que eles foram formados. Mas eu aprendi a ser humano, aprendi a ser gente, aprendi a ser homem, aprendi a ser pessoa digna por causa dos exemplos que eu tive das professoras de primária. Elas realmente ajudavam todos isso, não só ensinavam, mas mostravam como tinha que ser o comportamento humano. E isso marcou a minha vida. Então, hoje a sociedade como um todo está vivendo assim, distante um dos outros. E é por isso que os problemas aumentam, multiplicam a cada dia. E a gente tem que buscar maneiras de recuperar isso. E a única forma é começar a formatar gerações futuras, através das crianças nas escolas, e orientando, instruindo, ensinando, e formatando a mente para eles no futuro ter um convívio mais humano. Né? E talvez não vai ser fácil isso, porque também a gente encontra muita dificuldade no meio dos professores, que hoje também tem uma série de coisas que envolvem a vida do professor, e as famílias têm jogado muita responsabilidade com relação à educação nas escolas, né? O pai põe a criança na escola, tem que virar gente aí. Esquece que ele tem uma participação fundamental na formação dos seus filhos. Então é um conceito que a gente vai trabalhar, vai debater, vai discutir sempre, e é importante que esteja sempre em pauta essas discussões,
mas é preciso fazer um trabalho. O Estado tem que assumir essa responsabilidade, né, de trabalhar preventivamente e na forma que realmente dá fruto na parte da educação. Obrigado, vereador. A gente tem mais 2 minutos. 2 minutos. Eu vou Ficar tentar no ser horário. bem breve. Vamos lá. Viemos eu e a Rosário, da Ótimo. GCMI, né? E eu vou explicar os outros que deveriam vir, vieram, que estão preparando a nossa festa de aniversário de 27 anos, que é hoje, a partir das 13 horas aqui na Câmara. Então tem gente que ficou para almoçar em casa. Eu faço jejum hoje, né, desse dia, terça-feira, então não tem problema, eu vim cedo, vou ficar mais um pouco. Minha pergunta tem um pequeno preâmbulo, apesar de curto tempo. Eu falei outro dia aqui de um conhecido que estava tentando se suicidar e mudou a cabeça porque ele começou a fazer artesanato. Eu nem lembrei daquele dia no meu próprio caso. Minha mãe faleceu com 36 anos, eu tinha 14 anos. E meus pais eram comerciantes, minha mãe era cabeça, né? Meu pai às vezes batia a cabeça contra ela, eu vou fazer sozinho, e se dava mal. Então a única briga que tiveram foi por causa disso. Uma vez ele fez um negócio sem consultar minha mãe, deu errado. E ela cobrou, tem de me consultar. Aí foi aquela briga, o único que eu vi. Aí ela morreu, meu pai afundou nos negócios, obviamente, era previsível. E veio o que hoje é depressão, né? Porque eu não sabia disso, né? Fiquei 3 anos com a ideia de suicídio na cabeça, dos 14 aos 17 anos. Meu pai morreu, eu tinha 17. Então, eu não me suicidei, conheço muita gente que defende arma de fogo, não me suicidei porque eu só aceitaria me suicidar com arma de fogo, que é uma coisa rápida, né? Não há sequela. Se eu caísse de uma ponte para ficar aleijado, isso eu não aceitaria nunca, seria arma de fogo. Não tinha, em casa nunca tivemos, então fui até os 17, quando meu pai morreu, virei arrimo de família. Fui cuidar dos meus irmãos, que era o primogênito. E mudou tudo na minha cabeça. A ideia de suicídio foi totalmente superada, né? Então, aí no final do regime militar, me acusaram de estar querendo suicidar, usaram isso para me prender, né? Não era nada disso, porque depois eu fiquei sabendo da acusação. Ele queria se suicidar e pegamos, né? Não tinha essa ideia, não vai ter nunca mais. Então, a minha pergunta há essa preocupação com o histórico, na psicologia junguiana, para mim, é mais importante. O histórico da pessoa, porque uma pessoa que tem 70 anos e pensa em suicidar não teve essa fase. Se pensou aos 40 ou 50, já não tinha essa possibilidade de superar como eu superei. Eu acho que quando acontece antes dos 25 anos, me parece que a pessoa não tem mais a chance de voltar a remoer isso na cabeça, né? Minha pergunta é essa. Então, não, na verdade não, né? Na verdade, assim, o suicídio, ele pode fazer parte da vida de um indivíduo durante todo o processo que essa pessoa se encontra